Bom, bom dia a todos e estamos iniciando aqui a nossa sessão, né? Infelizmente tivemos aqui uma questão técnica, né, no processo de transmissão, tá? Mas já conseguimos sanar aqui, nós vamos retransmitir aqui pelo Google Meet, depois, posteriormente, a gente transfere lá, com a autorização dos nossos palestrantes, a inclusão deste material, que com certeza é muito rico e de grande valia para nós. Nós vamos aproveitar e vamos reorganizar esse tempo em função do nosso horário de almoço, né? Porque hoje é sexta-feira também, é um dia para iniciarmos aí uma dieta e já começar a ficar fitness, né? Gente, sem meias palavras, eu queria primeiramente agradecer ao Ângelo, que foi uma grata, né, surpresa para mim, nas minhas pesquisas aqui, conhecer por meio do meu amigo Roberto Biava, que a gente tem uma longa parceria de trabalho e intelectual e trabalho junto, né? O Ângelo, ele é auditor fiscal, ele é mestre em economia pela Unicamp. Se eu te falar alguma impropriedade, você vai corrigindo, tá, Ângelo? Um auditor fiscal aí, que faz um trabalho brilhante. Uma parceria que eu tive com a Cefaz também, onde eu aprendi muito, tem muitos amigos lá, fiz muitos bons amigos. A FEA tem trabalhado tanto com a Cefaz São Paulo, ao longo dos anos, e com a Receita Federal. Nós temos, então, estabelecido diálogos muito bons, produtivos, onde tem técnicos de altíssima qualidade, né? E o Ângelo é uma pessoa, como diria, eu sou bastante crítico, mas também acredito, né? Senão não estaria nem fazendo esse workshop aqui. Como o Ângelo está no processo, está estudando profundamente, está pensando de como poderia operacionalizar isso, né? Onde fizemos um painel bastante crítico, mas uma crítica bastante responsável, né? E a gente tem que criticar mesmo, porque se a gente quer aperfeiçoar. Então, o Ângelo é um grande estudioso, né? Professor, pesquisador, auditor, e vai nos trazer hoje uma ideia, né, da reforma, né, sob a perspectiva do Estado e sobre como isso, de um certo modo, pode ser pensado na operacionalização. E nós temos aqui o Roberto Piava, mestre, doutor, se eu ler o currículo dele aqui, nós estamos no painel, né? Também é um grande amigo, estudioso em tributário, talvez, para mim, é uma das pessoas que mais conhece substituição tributária nesse país, né, sem modéstia. Agradecer o professor Silvio, que está aqui, nosso parceiro de sempre, a professora Flávia, que nos ajuda na coordenação desse evento, também. O Núcleo de Estudos, então, tenho o prazer de apresentar para vocês hoje, sem mais palavras, De Ângeles, tá? Por favor, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse debate aqui, tá bom? Um forte abraço e vamos lá. Bom, eu que agradeço, professora Mauri, eu que agradeço, porque é uma honra enorme, inclusive um público tão qualificado, uns palestrantes tão qualificados quanto esse, para mim é só uma enorme honra e eu agradeço muito. Bom dia a todos, meus amigos. É o seguinte, eu também, sem meia falar, já vou entrar direto no assunto também. Vamos lá, reforma tributária, né? Primeiro slide, o que ele está mostrando? Que o que vai ser apresentado hoje está baseado no último parecer, que é o 174 do plenário do Senado Federal. É o que foi para a Câmara dos Deputados. Agora, a versão da Câmara dos Deputados nós ainda não temos. Então, quer dizer, o estado da arte, o último que nós temos aqui, é esse do Senado Federal, que foi lá para a Câmara. Vamos lá, por favor, Biava. Aqui é o seguinte, é o sumário da apresentação. Eu tenho muitos slides. Não vou falar todos, porque não vai dar tempo. Quero ir no essencial. Plano da apresentação. Eu adoro plano, caminhos, planejamento. Onde estamos e onde vamos chegar. Reforma, ela vai ser feita em duas grandes etapas. Nós vamos ver que é a etapa 1, que é a transição dos tributos, e que é a etapa 2, que é a transição federativa. Ontem, para minha grata surpresa, os professores e o Alberto Macedo já apresentaram, os quadros que eles apresentaram abrangem essas duas etapas aqui. Então, isso já foi apresentado. E o mais interessante é a grande coincidência assim, do formato dos quadros, é porque a gente lê ali na lei e transfere aquilo para a imagem. Então, quer dizer, estamos todos na mesma página, entendendo a reforma e seus passos e o seu cronograma. Isso é muito importante, entender o cronograma da reforma. Tá? Agora uma coisa, pessoal. Uma coisa precisa ser muito bem enfatizado, muito bem falado, nessa questão de quem ganha, quem perde, estados e municípios, é a aplicação do princípio de destino. O princípio de destino a ser aplicado aqui não é qualquer destino.
é um destino, e também não é inédito, mas ele é inovador. Nós vamos ver como. Mas só para dar um spoiler, só para adiantar. Aplica-se ao remetente da origem, quando ele faz uma remessa de mercadoria ou presta um serviço para uma empresa, um contribuinte ou não contribuinte de outro estado ou de outro município, ele vai colocar na nota fiscal a alíquota do destino. Não existe mais a alíquota interestadual, acaba. Não existe mais de FAO, acaba. É a alíquota de destino. E nós vamos ver qual é a vantagem disso. As empresas vão acumular muito crédito, muito pouco crédito acumulado nas operações interestaduais e intermunicipais, porque a apuração será centralizada. O crédito acumulado vai ficar mais concentrado nas operações, os decorrentes das operações de exportações e de investimento. Agora, essa, já estou dando um spoiler, é bom que adianta, quando chegar lá na frente. Essa sistemática de aplicar na origem, além do destino, hoje, ela já existe no ICMS. Ela existe em duas situações. Na ST, na Substituição Tributária Interestadual, quando há um convênio ou há um acordo entre as duas unidades federadas, a unidade de origem, ela retém o imposto ST, ela recolhe por guia nacional de recolhimentos especiais e o banco repassa aquilo para o Tesouro do Estado de destino. Então, esse mecanismo já existe no ICMS e ST interestadual quando há convênio ou acordo, tá certo? O protocolo. E existe também na DIFAL. Na DIFAL, o remetente, ele faz ele vende a não contribuinte, ele faz a diferença de alíquota, recolhe por guia nacional em favor do Estado de destino. Então, é uma sistemática que já existe nessas duas situações. Aqui vai ser geral, vai ser para todas as operações. Aplique-se simplesmente a lei de destino. E dou um outro spoiler. Isso pode significar um tiro na substituição tributária. Um tiro definitivo na substituição tributária. Bom, e depois, por último, antes da gente entrar nos efeitos redistributivos, certo? Nós vamos dar esse en passant aqui para poder entender melhor como é que é o mecanismo da reforma e como ela vai se processar no tempo e através de quais fluxos. Perfeito? Vamos lá. Próximo, por favor. Viável. Beleza. Bom, já falamos. A etapa 1 é a transição dos tributos. Isso vai demorar 10 anos. Tá certo? O que vai acontecer nessa etapa? Vamos clicar. Um clique. Pode dar um clique, Roberto. Um clique no Enter. Tá. Nessa etapa, aqui nós temos a trilha. Aqui nós temos o planejamento. Nós temos o plano diretor para esse período, que é a instalação do comitê. Isso é fundamental. Implementação e integração de sistemas e plataformas de dados. Tem que ser uma plataforma nacional. Certo? Novas obrigações tributárias, mais harmonizadas no Brasil todo. Não faz sentido. Ontem, uma coisa que eu vou discordar do Alberto Macedo é a separação da nota fiscal entre serviços e mercadorias. Na economia moderna, isso já está, na minha opinião, muito ultrapassado. Nós temos que ter um documento fiscal só, entendeu? Harmonizado. Varejo é outra situação, a gente pode discutir depois. Mas operação intermediária, o documento é um só, pelo amor de Deus. Tá. E também uma coisa hiper importante para esse período aqui: a reorganização e a integração das administrações tributárias. Isso é uma coisa historicamente difícil, porque cada administração tributária ela se encerra em si mesma, é como se fosse uma autarquia. O nível de cooperação entre as administrações tributárias no Brasil ele é muito baixo. Melhorou muito nos últimos anos com o ENCAT. O CONFAS ele já nasceu com um DNA de guerra fiscal. Ele foi construído lá atrás para discutir incentivo fiscal, para aprovar nacionalmente os incentivos fiscais. Então, ele já nasceu com esse DNA do embate da guerra fiscal, o CONFAS. A única instituição ali de apoio ao CONFAS que tem uma visão mais técnica, mais integrativa, é a COTEP. Certo?
Mas o que nós temos agora? Agora nós temos o Concefaz, nós temos o ENCAT, nós temos os consórcios, tem um consórcio do Nordeste, tem um consórcio do Sul, Sudeste. Então, existe já um movimento de integração, já instalado nas nossas administrações tributárias há pelo menos uns 10 anos, com o ENCAT. Começou com esse processo, começa com o ENCAT. Dele surgiu o nosso eletrônica, surgiu o SPED, surgiu várias coisas integrativas. Agora, a reforma, nesse período, ela vai acelerar esse processo, e nós vamos ter que agora atuar, certo, de forma integrada. A fiscalização, certo, ela terá que ser interescalar. A escala local, a escala regional e a escala nacional. Vão ter que compor grupos de fiscalização, equipes de fiscalização interregionais, interlocais e nacionais. Bom, isso precisa acontecer dentro desse horizonte. O que mais? Algum próximo clique, Roberto, por favor. Certo. No prazo de 50 anos, o que vai acontecer aqui é a realocação da receita pelo princípio de destino. Aqui que vai entrar quem ganha e quem perde. Princípio de destino. Aqui vai entrar quem ganha e quem perde. Então, o que acontece? Hoje, certo? Apesar da aplicação do princípio de destino para o IBS, né, a receita a ser distribuída para os estados será basicamente a mesma de hoje. Tem até um teto. Tem até um teto que é a média lá da participação dos estados nos últimos... A alíquota, ela tem um teto, né? Que é a média lá de 2000 e... Não me lembro agora, no período anterior à reforma, até 2022, não vou dizer assim, 2019, 2022, não me lembro o período. Mas ela tem um teto. A carga tributária não pode exceder esse teto. E também, nós vamos ter um critério de distribuição que começa em 2029. Alocação para o destino. A receita ela fica retida e distribuída de acordo com o que o Estado arrecada hoje, ou o município arrecada hoje, depois de 50 anos, distribui-se paulatinamente a 1,45 por ano para o destino. De forma que, em 2079, a receita estará completamente alocada para o destino. Então, a reforma tributária, a parte dos tributos, ela não vai demorar 50 anos, ela vai demorar 9. E desses 9 anos, nós vamos ter que construir toda essa institucionalidade, sistemas, plataformas e integração das administrações tributárias. É nesses 9 anos aqui. Agora, alocação para o destino nos 50 anos, a partir de 2029. O que eu acho longo. Eu acho que 20 anos seria o suficiente, mas é o que está lá, é o que foi aprovado. Vamos lá. Tá. Aqui o cálculo do IBS, na nota fiscal e na apuração, é pela de destino. É uma inovação. A inovação é estender isso para todas as operações. Né? Que hoje isso só existe no ICMS-ST interestadual e no EDIFAL. Próximo. Né? E aqui a receita será arrecadada, será paulatinamente, já falei sobre isso, distribuída para o eixo de destino ao longo de 50 anos, a partir de 2029 até 78. Vamos lá? Aqui vamos lá, beleza, pode ir. O próximo quadro, todo mundo já está careca de saber, vamos nele mais rápido um pouco, Alberto, que é para esses 3 impostos, como é que vai ficar a configuração, né? E quem arrecada, a CBS vai para a União, 50% do imposto seletivo vai para a União, 50% repartido para estados e municípios, o IBS dos estados. Tá, vamos dar uma paradinha aqui, um pouquinho, Roberto, por favor. Aqui, olha, pode clicar mais uns 2. 1, 2. Agora vamos dar uma paradinha, por favor, aqui, ó. Comitê gestor. Quem arrecada as receitas, certo, da União é a Receita Federal. Agora, o comitê vai arrecadar as receitas da União? Eu creio que não. Quem vai arrecadar as receitas dos estados e dos municípios, tá certo? É o comitê gestor. Nós estamos falando, com base em 2022, de uma arrecadação de 800 bi, que pode chegar a 1 trilhão. Tá certo? E, ótimo. O comitê gestor, ele arrecada, ele vai distribuir a parte dos estados. Detalhe, municípios, 25%. 25%, cota parte. Só que agora, a base, o critério de distribuição para os municípios não é mais o VAF, não é mais valor agregado fiscal. É a população. Então, muda o critério.
Isso interfere em quem perde e quem ganha. Muitos municípios vão perder. Pelo estudo Gobet, pelo menos uns 100 municípios devem perder. Mas a maioria segundo o estudo Gobet, a maioria dos municípios mais pobres devem ganhar. Tá certo? Certo. O comitê gestor também, ele vai alocar o IBS dos municípios, né? E essa conta foi feita pelo Gobet, juntando essas duas dimensões, fundo de participação mais IBS municipal, quanto que vão para os municípios. Ele fez uma estimativa de quanto cada um perde, cada um ganha, nós vamos ver mais para frente aqui. As capitais e tal, ele fez... É o único estudo que eu conheço. Eu não conheço outro, é o único. Bom, o comitê gestor também ele vai distribuir para a população de baixa renda o cashback. Ontem foi falado aqui o cashback, muito criticado, né? O que eu concordo também, porque por que tem cashback? Porque a alíquota é muito alta. Se a alíquota fosse mais baixa, não precisava de cashback. Agora, por que tem Simples Nacional com limite muito alto? Porque o sistema é muito complexo. Não é porque tem 9 tributos, é porque o sistema é muito complexo. Se o sistema fosse mais simples, não precisava de um limite tão alto para o Simples. Bom, agora isso aqui é importante. O comitê gestor também, ele repassa às empresas os créditos acumulados. Minha gente, esse negócio de crédito acumulado, tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque tem as empresas que elas têm um giro normal, um ciclo operacional mais curto, de meses, 2, 3 meses. Se ela acumular crédito nesse período, isso pode ser compensado com saldos devedores no mês seguinte. Ou ao centralizar a arrecadação, o saldo devedor de um estabelecimento mata o saldo credor de outro. Então, isso aí é mais tranquilo de lidar, né? O que ocorre é quando hoje existe uma distorção muito grande e tem muito estado, né? O Pará, por exemplo, que tem uma base exportadora de minérios muito grande. As mineradoras que lá acumulam crédito, o Estado do Pará não tem o recurso para ressarcir as mineradoras, porque o imposto não foi arrecadado lá. Esse imposto, que deveria ser a devolução do crédito acumulado, foi arrecadado para os estados do Centro-Sul, pela alíquota de 7%. Então, aqui vem corrigir essa distorção. Quando você faz a arrecadação centralizada, tá certo? Você vai repassar para o destino aquilo que equivale ao seu consumo. E o crédito acumulado, quando a empresa acumula o crédito, já é repassado para ela. Tem empresas do agro, por exemplo, né? Você pega aí eucalipto, uma empresa de plantação de eucalipto, por exemplo. O ciclo operacional dela é de 5 anos. Então, ela fica acumulando crédito durante 5 anos. O que acontece? Esses créditos precisam ser devolvidos tempestivamente. Eles não podem demorar 5 anos para serem devolvidos. Porque o imposto, tá certo? Isso é um tiro no capital de giro da empresa. E o ciclo operacional dela é muito longo, mas essas são exceções. O grosso são ciclos, o grosso mesmo do que ocorre com a devolução do crédito é a exportação e também o investimento. Agora, vejam bem, ainda falando do crédito acumulado, nós vamos ver aqui que a sistemática, quando foi criado o IBS com o princípio de destino nas operações interestaduais e intermunicipais, veio uma preocupação muito grande de acúmulo de crédito. Falou, olha, vai ser uma montanha de crédito acumulado. Não é bem assim. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais detalhado. Aí, dando um clique aqui, vamos lá, Roberto, por favor. Tá? Ainda tem agora uma novidade aqui, ó, Zona Franca de Manaus. Isso aqui pode dar um clique. Olha lá, foi criada uma subvenção, aqui é a CID, da Zona Franca de Manaus, foi criada essa CID, né, para servir de subvenções é entrega de dinheiro à empresa privada. A instituição da Zona Franca de Manaus. E fomento do Fundo Amazônico. O Fundo Amazônico ele vai ser fomentado através da CID e também através de recursos do governo federal, do orçamento do governo federal. Tá certo? A conta para o governo federal não vai ficar baixa, ela vai ficar alta. Vamos lá para o próximo. Olha lá. O que nós temos aqui? Aqui esse quadro foi apresentado ontem, que é uma nova versão. Variações sobre o mesmo tema. Mas, só para vocês terem uma ideia, nós vamos conviver com 2 sistemas, ICMS e ISS, basicamente até 2025. Tá certo? 2026 já entra a CBS e o IBS com alíquotas reduzidas, que é uma alíquota mais experimental, aí já começa a interferir no sistema, na nota fiscal,
Vai ter que ter uma nova tag na nota fiscal para comportar os novos tributos. Tá certo? Na nota fiscal eletrônica. 2027, a CBS, eu pus 7,9 aqui, é um chute. Tá certo? O que eu acho com base no estudo do governo federal, mas é um chute. Ela não vai ser 7,9%, não. Vai ser o que o Senado, o que for calculado, naquela de referência. Aqui vai ser dividido em dois, o IBS, em 0,05% para o Estado e 0,05% para o município. Já entra o IS também, e a CID Zona Franca de Manaus já começa. 2027 vai ser um ano importante. 2028, daí para frente, está aí. Bom, o que vai acontecer também, nessa coluna azul aqui, o que vai acontecer com os fundos, né? Nós vamos ter lá, para aprovar a reforma, teve que colocar isso daqui. É um custo fiscal para a União? Mas hoje, quem suporta esse custo fiscal? Hoje. Está transferindo para a União. Mas quem que vai? Subvenção. Quem suporta hoje, certo? O gasto tributário da guerra fiscal. Quem suporta esse gasto? Todos os estados e municípios. O que está procurando fazer aqui é mitigar esse gasto. Com esses 160 bi. Transferindo para a União. Que vão ser subvenções às empresas instaladas nos estados por conta de guerra fiscal. Elas vão ter que se organizar, mas elas vão ter um direito a uma subvenção baseada nesses fundos aqui, para, nesses 9 anos, as empresas se organizar. Então, aquele monte de armazéns e de tradings que está lá em Extrema, e lá no Porto Itajaí, aquilo ali, uma boa parte daquilo ali vai perder o sentido. Vai ter que reorganizar aquilo lá. Bom, e tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né, que esse fundo ele vai ficar um fundo muito grande, muito robusto, que é para os estados poderem ter um recurso, estados e municípios, ter os recursos para investimento em infraestrutura, saúde, educação, aquilo que realmente traz o desenvolvimento, e não o gasto tributário, por exemplo, baseado em incentivo fiscal, é muito questionável se isso traz desenvolvimento econômico ou não. Tem vários estudos sobre isso. Bom, vamos aplicar mais um enter aí, Roberto. Mais um. Tá. O imposto seletivo. Falar um pouco do imposto seletivo. Ele não... Já falamos ontem do imposto seletivo, acho que pode passar. Blue chips. Tem uma coisa curiosa aqui nas blue chips. O que pode incidir em energia elétrica e telecomunicações? Os impostos tradicionais, que é o imposto de importação, o imposto de exportação que está na Constituição, mas não está vigorando, o ICMS na transição e o IBS na transição. Nenhum outro imposto pode. Ou seja, quando eu falo nenhum outro imposto pode, o que nós estamos entendendo aqui? Não pode incidir IS, imposto seletivo, sobre energia e telecomunicações. Tá certo? A CBS pode, porque CBS não é imposto. O que é proibitivo aqui é imposto. A CBS é contribuição. Ela pode. Agora, derivados de petróleo, mesma coisa. Só pode incidir imposto de exportação que não está vigorando, ICMS na transição, ICMS e IS. Ele fala que no petróleo, não é a mesma coisa, não. Ele fala que no petróleo pode incidir IS. Que está nesse artigo 155 aqui das disposições transitórias, no parágrafo 6º, na página 6, no último relatório. Então, o IS pode. E a contribuição também pode. Tá certo? Agora, o que é base de cálculo, um de cada um, isso já foi falado, já vamos para frente. Tá. Os benefícios fiscais do ICMS. Eles vão se extinguindo também juntamente com o moribundo ICMS. Até 2032. A partir de lá, eles morrem. Eles vão, quer dizer, o ICMS vai cair na alíquota a 1/10 por ano. E em 2033 ele é extinto. Os benefícios fiscais vão acompanhando a mesma decadência até cair. Próximo. A mesma diminuição. Próximo. Bom, trocando miúdos. Aqui é só uma ilustração gráfica do que nós estamos falando aqui da transição. Você pode perceber que essas barras, aqui para o ICMS, né, essas barras em laranja, né, será a trajetória das alíquotas do ICMS ou a trajetória dos incentivos fiscais do ICMS. Enquanto que as barras azuis é a trajetória de elevação da alíquota do IBS. Tá certo? Uma vai substituir a outra. Até que no ano 2033, a barra azul substitua integralmente a barra alaranjada. Próximo.
Tá. Agora aqui, isso aqui é fundamental, minha gente. Vamos parar um pouquinho aqui, por favor, Roberto. Isso. Ó, na transição, o que nós temos aqui na transição? Diversos documentos fiscais hoje, atualmente, quais são esses? Gente, nós temos que integrar isso aqui. Foi um grande avanço a digitalização dos documentos fiscais no Brasil, foi uma coisa inédita no mundo, inclusive. Mas olha a quantidade de documentos separados. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal eletrônica de serviços, nota fiscal de consumidor eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica, nota fiscal de serviço de telecom, nota fiscal de energia elétrica, conhecimento de transporte eletrônico, manifesto eletrônico de cargas, e tem um monte mais. Nós precisamos dar uma racionalidade nisso, trazer isso para uma base documental mais harmônica e mais simples. E isso, tá certo? Nos documentos fiscais atuais, podem ser incluídas novas tags dos atuais documentos. O fato é que toda essa parafernália, certo? Ela precisa cair numa base nacional de dados cadastrais e de informações econômico-fiscais. Isso é vital para o projeto. A reforma tributária não é só no design do imposto. É também uma reforma tecnológica, uma reforma de processos, é uma reengenharia de processos em grande amplitude. E mais. O que acontece? Após a transição, quer dizer, esses documentos fiscais, eles precisam ser convergidos para algo mais simples, do tipo nota fiscal do IBS, ela já contempla a nota fiscal eletrônica, ela já contempla todos os tributos, IBS municipal, o IBS estadual, a CBS e o IS. Isso para todas as mercadorias e serviços. Pode clicar, Roberto. O que acontece? A ideia, certo, é inverter a lógica da era analógica. Na era analógica, quem faz apuração, quem lança nos livros, quem faz apuração, recolhe ao erário, é o contribuinte. Ele é que gera a guia. Hoje, não. O que está se pensando aqui? O comitê fazer a apuração pré-preenchida. Que nem a Receita faz com o imposto de renda hoje. Que nem os projetos de eliminação de GI. Que, aliás, só deixar o registro histórico aqui, a eliminação da GIA, ela já está vindo tarde. É difícil, é muito difícil. Mas só para me deixar um registro histórico, quando foi instituída a GIA eletrônica, as resistências foram monumentais. E a cerimônia de transmissão da primeira GIA eletrônica, eu tive a oportunidade de presenciar lá no Palácio Bandeirantes, em cerimônia, com o então governador, o grande tucano, o tucanão que morreu, Mário Covas. Certo? Bom, aí, qual que é a ideia? A ideia é o comitê gestor fazer a apuração e entregar à empresa. A empresa, através da sua contabilidade, vai fazer os ajustes que acharem necessários. O imposto continua ainda homologatório, porque tem um ajuste do contador, que precisa ser homologado. Tá? Próximo. O que acontece? Essa base nacional, ela precisa ser acessada pelas administrações tributárias, para que elas possam ter os acessos, obviamente, controlados e compartilhados. Então, as funções da administração tributária a serem realizadas individualmente por ente federado ou em conjunto de entes, por meio de convênios, acordos e cooperação técnica, consórcios e outros instrumentos de integração e cooperação federativa. Esta é uma reforma que procura cooperação interfederativa, certo? E não a separação. Existe, sim, existem os consórcios do Nordeste, existem os consórcios do Sul, existe o movimento de aumento de alíquota para garantir, nós vamos falar sobre isso depois, para garantir a participação relativa no bolo do ICMS, e fica mais, e já existe também um movimento integrativo, que deverá culminar com a reforma, ou a reforma vai dar uma boa acelerada nesse movimento. Perfeito? Próximo. Bom, isso aqui são ganhos sistema. Não vou falar sobre isso, depois vocês leem. Vai ficar disponível a coisa, depois vocês leem. Mas é por uma nova administração tributária mais integrada, baseada em tecnologia de informação, com acesso à base de dados nacional. Nós temos sistemas modernos lá de split payment, de vinculação do crédito ao efetivo pagamento. Tem toda uma discussão sobre isso, que pode ser implementada, que está no plano lá do encarte, inclusive o encarte está pegando nisso de forma muito contundente e muito salutar.
que para mim, o ENCAT é o melhor fórum de integração interfederativa que tem, é o ENCAT, na minha opinião. Agora, o seguinte, nós vamos ter essa questão aqui do split payment, ou do vinculação do crédito ao efetivo pagamento, tem o sistema do Miguel Aboab, que é uma coisa interessantíssima. Ele consegue, você, por exemplo, na era analógica, você tinha que estipular prazo de recolhimento dos saldos do imposto, porque você não consegue conciliar o fluxo de caixa, as faturas, o pagamento das faturas com os dos impostos. Então, o que você fazia? Apuração muito complicada. Você estipula um prazo lá, tá, você faz a apuração nesse mês para recolher no tanto 15º dia do mês seguinte, ou no 5º dia útil do mês seguinte. Tem empresa que é 2 meses depois, dependendo do setor da empresa, dependendo do ciclo operacional da empresa. Aqui, pretende já fazer a cola direta entre o efetivo pagamento e a apuração. Efetivo pagamento e apuração, de forma a não prejudicar o fluxo de caixa da empresa. Só para citar um exemplo, o split payment, por exemplo. O banco, ele pode receber a fatura, ela já faz a separação. O que é o imposto, certo? Do Estado, vai para o Estado. O que é imposto do município, vai para o município, naquela fatura. O que é CBS da União, vai para a União, naquela fatura. E o que é realmente mercadoria e serviço, vai para o fornecedor. É essa a ideia. Com isso, por exemplo, se você parcelou a venda, você pode vincular o crédito ao parcelamento, nada impede. Existe uma discussão se antecipa o crédito, se não antecipa, mas a verdade é essa. Você tem condições agora de casar o fluxo de caixa operacional ao fluxo de caixa tributário. Tá certo? Próximo. Tá, agora vamos entrar mais no nosso métier mesmo da palestra de hoje. Aqui já foi apresentado. Então, nós vamos falar um pouquinho. Ó, até 2027, a repartição interfederativa para o destino, ela começa em 2028. Tá certo? Então, nós temos 2 critérios aqui. O critério 1 de repartição da receita, da transição interfederativa, por parcelas decrescentes, é de acordo com a participação relativa de cada estado e município no bolo tributário sobre a receita média de ICMS e ISS entre 2024 e 2028. Então, se tem um parâmetro lá por estado, quanto que relativamente cada um participa da receita. Aí você distribui o arrecadado de acordo com essa participação. Critério 2, que é a repartição na transição federativa a partir de 2028, que é a parcela crescente. Certo? É de acordo com o princípio de destino. No caso dos municípios, segundo o nosso critério de rateio da quarta parte, principalmente da população. Então, os municípios aqui, eles vão ter 2 vetores aqui atuando em prol da sua arrecadação. Que certo, alocação para o destino. Você desconcentra dos grandes municípios, isso o Alberto Macedo tem toda a razão. Você começa a desconcentrar a arrecadação dos grandes municípios para os pequenos, para os menores, para onde estão os tomadores de serviço. Mas, por outro lado, certo, o critério população, ele vai melhorar a receita dos municípios que têm mais população. Então, se um município, Barueri, por exemplo, que é um município muito rico, que tem muita guerra fiscal de ISS, então ele concentra ali muitas grandes prestadoras de serviço. Qual é a população dele? Certo? Eu não sei, deve ser o quê? Uns 100 mil habitantes, talvez. Esse vai ser o critério de repartição da receita. Tá. Agora, ótimo, vamos passar para o próximo. Esse aqui é uma ilustração gráfica de como vai ficar a transição federativa, tá certo? A distribuição do IBS pela participação no bolo da arrecadação, que são as barras azuis, elas vão decrescendo ao longo dessas décadas todas aí, tá certo? E a distribuição do IBS pelo princípio de destino, são as barras alaranjadas, elas vão crescendo na mesma proporção, até que em 2078, 100% da receita já esteja toda alocada para o destino. Aqui em 2033, tem, pelo novo relatório, tem um AP aí da retenção, que é um 0,80, agora passa a ser 90, mas tudo bem. Agora, a crítica que eu faço aqui é isso, é muito longo esse período. Aí, vamos ver o próximo slide, Roberto, por favor. Tá. Aham. Não, vamos pular essa parte, nós vamos falar isso depois. Pode pular essa parte. Pula essa parte. Tá, vamos lá.
o mecanismo. Isso aqui, minha gente, é uma discussão agora mais técnica. Origem e destino. O que é que baliza, tá certo? A apropriação da receita pela origem e pelo destino? É a alíquota interestadual. Quanto mais alta a alíquota interestadual, maior a apropriação da receita pela origem. E quanto mais baixa for a alíquota interestadual ou intermunicipal, maior é a apropriação da receita pelo princípio de destino. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui princípio de origem puro, uma alíquota interestadual equivalente à alíquota interna do estado do estado remetente, do estado de origem, que é 18%, como se fosse nosso ICMS 18%. Quer dizer, a maior parte da receita, certo, da cadeia fica para o estado de origem, que é São Paulo, no caso, seriam R$36 aqui. E a menor parte fica para o estado consumidor, que é Minas Gerais. Então, o contribuinte de Minas está pagando imposto para o erário de São Paulo. O princípio de origem tem esse defeito. O contribuinte de um paga para o outro. Próximo slide. Aqui é o princípio misto, que prevalece para o ICMS hoje, que é meio origem e meio destino. Então, o que acontece? Com uma alíquota interestadual inferior à alíquota interna, né, a receita fica melhor distribuída entre os dois estados. Isso depende do nível da alíquota. Quando é para estado mais pobre, digamos assim, do Norte, Nordeste ou Espírito Santo, tá certo? A alíquota de 7% propicia uma maior apropriação de receita para aqueles estados, daquilo que eles compram de cá, dos estados mais ricos, mais concentradores. Por exemplo. Peguem a geografia econômica. No mundo inteiro, a produção ela é concentrada. São oligopólios enormes, são oligopólios, monopólios industriais enormes. Elas são concentradas. O consumo ele é distribuído. Então, quanto mais no destino, maior a apropriação da receita. E quanto mais na origem, quanto maior a alíquota, maior no coisa. Aí, por exemplo, você tem um país aí, Alemanha, por exemplo, que é na origem, mas o que acontece? Entre os estados alemães, chama Landers, né? É na origem. Mas o que acontece? Eles têm um sistema de centralização de receita e repartição muito eficiente, de forma que não gera guerra fiscal. Então, a receita ela acaba sendo alocada para o destino de acordo com determinados critérios, lá de consumo, de cada lander, tá certo? É uma maneira de racionalizar a arrecadação. Pronto, próximo. Isso aqui é o IVA do modelo clássico europeu. O destino, no modelo clássico europeu, é a alíquota zero, na operação interestadual. Com esse modelo, a receita fica toda alocada no destino. E a unidade produtora fica sem nada. A unidade produtora, tá certo? Ela vai ter que cobrar outros tributos lá sobre a propriedade ou sobre o patrimônio, porque como ela cedia a produção, ela também tem custos. Ela tem custos de infraestrutura, ela tem custos sociais para poder sediar a produção. Então, se ela ficar sem nada, por isso que eles pregavam uma alíquota mais baixa, interestadual, mais baixa, de forma que a unidade produtora fosse remunerada pelo menos com uma parte do IVA gerado na cadeia, e a maior parte ficar para o estado de consumo, o estado ou município de consumo. No caso aqui apresentado, que é o de Minas Gerais ficou com toda a arrecadação, da cadeia inteira, que equivale ao consumo realizado dentro do seu estado. Agora, outra coisa também, outra fragilidade do princípio de destino. Vamos lá, por favor, Roberto, clique mais um. Não, antes de eu falar dessa fragilidade, eu quero falar disso daqui. Por que 50 anos eu acho muito longo? Olha o histórico nosso. Olha o nosso histórico de alíquotas interestaduais dos estados do Centro-Sul para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Hoje é 7%. O Espírito Santo é considerado estado de destino mais pobre. É 7% hoje. Mas nunca foi assim. E sempre foi assim? Não. Isso é um processo que demorou 19 anos para se consolidar. Quando começa o ICM, lá em 1967, a alíquota interestadual ela era universal, era 15% para todo mundo. Operação interna, operação interestadual e operação de exportação. Isso é uma herança lá do IVC. O IVC considerava a operação interestadual como exportação. É uma herança daquilo lá.
Bom, de todo jeito, a alíquota estadual era 15%. Começaram, o quê? Em 71, a guerra fiscal já estava estourando por conta disso. Aí o Ministério da Fazenda falou, não, vamos juntar, o Senado vão começar a diminuir essas alíquotas interestaduais. Porque senão vai ficar muita arrecadação. Primeiro, vai chegar muita guerra fiscal, e segundo, vai ficar muita arrecadação concentrada no Centro-Sul. Né? Então, começaram a diminuir paulatinamente as alíquotas. Aí criaram o CONFAS, veio a lei complementar. A lei complementar, em 75 veio a lei complementar, e as alíquotas começaram a ser diminuídas paulatinamente. Esse processo ele durou para se consolidar em 7%, certo? Ele se consolida a partir de 89, com a nova Constituição. Então, vocês imaginam, ele passou esse processo de rebaixamento progressivo das alíquotas interestaduais, que é um processo de alocação da receita para o destino, frise-se. Ele durou 19 anos e passou por 3 importantíssimos períodos da economia brasileira, e conturbados. O primeiro foi um milagre. O segundo período foi o segundo PND, do governo Geisel. E o terceiro período foi a grande recessão dos anos 80. Então, é um processo que, apesar de todas essas idas e vindas da economia brasileira, todos esses reveses, ele foi um processo paulatino, foi uma trilha que foi... Tá, demorou 19 anos. Eu acho que se a gente fizesse o mesmo agora, isso é uma opinião pessoal minha, fizesse o mesmo agora para a transição federativa, eu acho que 20 anos é mais que o suficiente. Tá certo? Próximo, Roberto, por favor. Tá. Qual que é a fragilidade do destino puro? É a fraude carrossel, que é a grande calcanhar de Aquiles, a grande dor de cabeça do nível europeu é a fraude carrossel. Tá certo? Bom, então, aqui, qual que é a nossa regra de ouro aqui para evitar a fraude carrossel? Não acumular crédito. Mas se é no destino, como é que você não acumula crédito? Tem jeito? Tem. Aplica a lei, essa é a regra de ouro. Você aplica na origem a alíquota do destino. E faz a apuração centralizada por CNPJ base. Aí o contribuinte ele vai arrecadar através de uma guia única, vai somar as operações de saída com as de entrada, independente para onde que foi, e faz a... Agora, por isso a importância de uma centralidade para controlar a arrecadação. Pode ser comitê gestor, pode ser câmara de compensação, mas tem que ter uma centralidade. Nós estamos falando de um tributo novo. Nós estamos falando de uma nova era. Não é mais analógica. Não é cada um mais faz o seu. Nós estamos falando de um processo integrativo. O que acontece? Isso vai... O comitê gestor ele vai ter acesso à base nacional dos documentos fiscais e, com base nessas informações, ele faz a repartição da receita. Tá certo? Mas o contribuinte ele vai ver uma guia só, para ele simplifica bastante. Ele vai ver uma guia só. Carga tributária é outra história. Carga tributária é outra palestra. Nós vamos ter que tratar do gasto público. Certo? Nós vamos calibrar a carga tributária pelo gasto público. Aqui não, nós estamos tratando do imposto, da arrecadação, da alíquota e do processo de arrecadação, tá certo? Vamos lá, para evitar acúmulo de crédito, você toma essa sistemática. Aí os créditos acumulados só vão aparecer em determinadas situações específicas, onde o ciclo operacional for muito longo, ou nas situações de exportação e de investimento. Agora, nas operações interestaduais e intermunicipais, isso não vai ser motivo de acúmulo de crédito, porque você vai fazer a apuração centralizada e aplicar as alíquotas de destino na origem. Perfeito? Vamos lá. Então, não vai ter esse estouro de crédito acumulado, como estava... Eu pensava isso também. Nas primeiras, eu sempre pensei isso. Nossa, vai vir um acúmulo muito grande, mas não. Vamos para o próximo. Tá. Aqui, vamos rapidinho nisso aqui, só para ver como é que funciona essa sistemática. Aqui nós temos a empresa aqui, a empresa A, que está em São Paulo, ela vende para a empresa B, que está em São Paulo. A empresa A está na capital e ela vende para 2 empresas. Dentro do estado de São Paulo, ela vende para o município de Pedregulho, para a empresa B. E, para Minas Gerais, ela vende para a empresa C, tá certo? Que está no município de Uberaba. Vamos clicando agora, Roberto, para ver as alíquotas. Nessa operação, ela vai aplicar essas alíquotas aqui, do destino.
Quais são as alíquotas dessa operação das vendas dessa empresa para Minas Gerais? É a alíquota de destino. É a CBS federal, é a alíquota de destino do Estado de Minas Gerais, que no caso é 13%, tá certo? E é a alíquota de destino do município de Uberaba, que no caso seria 4%. Agora, quando ela vende para a empresa B, quais são as alíquotas aplicáveis? Vamos lá, Roberto. É a CBS, é a alíquota de destino. Qual que é o estado de destino aqui na operação? É o próprio estado de São Paulo. Então, é a alíquota interna. Que a alíquota de destino é interna. E qual que é o município de destino? É a empresa B. É do município de Pedregulho. Então, vai ser aplicada, quando ela for digitar os dados da nota fiscal, ela digita o CEP do destinatário ou o CNPJ do destinatário, ele já puxa no sistema qual que é a alíquota de destino. Então, é sempre, essa é a regra de ouro, aplique-se sempre a alíquota de destino em qualquer operação. E mais, não tem mais esse negócio de saber qual é o uso do bem no destino e se o destinatário é contribuinte ou não contribuinte. Acaba. Qualquer bem a ser vendido, insumo, serviço prestado a ser vendido de uma empresa para outra, o crédito ele é integral. Não existe mais esse negócio de parcelar em 1,48 avos. Um bem de capital, ele é um bem como outro qualquer, que passa quem comprar ele toma o crédito integral. Entendeu? O destinatário, sendo ou não contribuinte, não interessa, é uma alíquota só. Ela é de destino, não tem de FAO. Vocês entenderam? Vamos para o próximo. Aqui no próximo é uma extensão daquele exercício. A empresa A, ela está lá em Leme. Tá. E ela tem fornecedores em Camaçari, na Bahia, em Bauru, Petrolina, Bauru, Campinas, Vitória e Itajaí. E ela vende também para empresas em São Paulo, Goiás, Bauru, Extrema e Jaú. Vamos ver como é que fica a alíquota. Todos os fornecedores dessa empresa vão aplicar quais alíquotas? De destino. E vai ser do estado de São Paulo e do município de Leme. Vamos clicar, Roberto? Pode clicar lá. Todas as alíquotas daqui, ó. Todas. Aqui é a mesma coisa. Essas empresas, elas vão aplicar as alíquotas de destino. Olha lá para o cliente 1, é a alíquota de São Paulo, do município de São Paulo, é a alíquota e a CBS. Agora, para Anápolis, ele vendeu para um não contribuinte. Qual que é a alíquota? É a de destino, é a mesma. É a alíquota única. Não interessa se é contribuinte ou não contribuinte. Acabou de FAO. Ela é a alíquota de destino de Anápolis, a alíquota de destino, que é de Goiás, e assim sucessivamente. Bauru, a mesma coisa, Extrema, Jaú, a mesma coisa. Vamos lá? Próximo slide. Tá. Isso aqui, ela faz a apuração centralizada, recolhe o comitê gestor, o comitê gestor, com base nos dados dos documentos fiscais, efetua a apuração, gera uma guia única, entrega ao contribuinte, o contribuinte ele vai fazer lá os ajustes que ele achar necessário, certo? Ele arrecada para o caixa do comitê. Pode ser comitê, pode ser Câmara de Compensação, ele recolhe para um órgão centralizado que faz a distribuição. E isso evita o acúmulo de crédito nas operações. Pode surgir em decorrência do ciclo operacional da empresa. Né? Aqui, por exemplo, planta eucalipto, navio. Construção de um navio demora o quê? 3, 4 anos. Então, ele acumula crédito durante todo esse período. Próximo. Tá. Pessoal, vamos... Isso. Como fiscalizar o destino? Depois a gente vê a balança comercial interestadual. Ontem o professor Amauri fez essa pergunta. Como fiscalizar o destino? A fiscalização do destino precisará ser integrada com o da origem, por meio de ações fiscais cooperativas. Aí os estados de destino vão ter interesse em firmar convênios com São Paulo. A Bahia vai ter interesse em firmar convênios com São Paulo, para fiscalizar os contribuintes paulistas que arrecadam para a Bahia. E o inverso é verdadeiro. Todas aquelas empresas que estão lá no Polo Camaçari, elas vão arrecadar para São Paulo. São Paulo vai ter interesse em fiscalizar aquelas empresas que estão na Bahia. Então, no exemplo do slide 28, a fiscalização que nós vimos agora há pouco,
a fiscalização de Minas Gerais deverá buscar elementos e dados junto aos remetentes paulistas, o que será facilitado pelo acesso à Plataforma Nacional Eletrônica de Dados Econômicos Fiscais, que é aquela... Se não tivesse a plataforma de acesso para todos os entes federativos, essas coisas vão ficando... você vai dificultar a operacionalização da fiscalização, tá certo? Isso é um acesso integrado e cooperativo. Ela acessa a plataforma, ela vê os contribuintes que estão recebendo mercadoria, por exemplo, São Paulo, Minas, Paraná, e vai formando acordos de cooperação e acordo de fiscalização através de convênios, através de consórcios, mapeamento das cadeias de valor, mapeamento das cadeias produtivas. Isso pode ser feito pelo comitê para gerar um plano de trabalho de fiscalização. Tem várias alternativas, tá certo? De maneira geral, as diversas administrações tributárias deverão buscar cada vez mais integração entre si para o desenvolvimento da ação fiscal por meio de convênios, protocolos, consórcios e outros meios integrativos. Fiscalização em redes locais, regionais e nacionais. Mapeamento de cadeias de valor. Nós estamos fazendo isso em São Paulo. Estamos descobrindo coisas incríveis. Vou citar um exemplo, certo? Sem citar nomes, óbvio, mas só para você sentir o drama que é isso daqui e a importância que é isso daqui. Remetente paulista, certo? Ele tem convênio de ST com Maranhão e Piauí para autopeças. Antes, como é que era a operação dele? Ele remetia para um atacadista paulista, o atacadista paulista vendia lá para os distribuidores lá desses dois estados do Nordeste. Bom, quando a indústria fazia a venda para o atacadista, ela retinha ST, tá certo? O atacadista, quando fazia a venda lá para o Piauí, ela tinha que pedir o ressarcimento da ST de São Paulo e fazer nova retenção em favor lá dos distribuidores desses dois estados do Nordeste, que é Piauí e Maranhão. Beleza. Aí, o que a empresa fez? Ela descobriu a seguinte coisa. Não, nós podemos fazer uma coisa mais inteligente. Vamos mandar para a Zona Franca de Manaus, que a alíquota é zero, e não tem convênio de ST. E a alíquota é zero. Aí, ótimo. E lá de Manaus, a gente desinternaliza fraudulentamente e manda lá para os distribuidores lá de Piauí e Maranhão, sem ST também. E ainda por cima, nós vamos pegar o crédito acumulado de São Paulo. Se a gente vender para Manaus, nós vamos pegar o crédito acumulado de São Paulo. Olha que maravilha. Olha que maravilha, entre aspas, né? Bom, como é que nós descobrimos isso? Nós mapeamos a cadeia de valor através do rastreamento dos documentos fiscais eletrônicos, notas fiscais e conhecimento de transporte. Para a gente poder concluir a ação fiscal, nós precisamos passar diversos pedidos de verificação fiscal em expediente de papel para mandar lá para o Amazonas, para o Piauí, para o giro dessa documentação, até chegar de volta a nós, ela demorou 3 anos e meio para a gente ter todos os elementos para instruir o auto-infração, todos os elementos materiais para instruir o auto-infração. Vocês imaginam? Se fosse um processo integrado através de uma plataforma, o nosso acesso a esses dados desses estados seriam instantâneos. A agilidade do processo, estou citando um exemplo. Eu posso ficar aqui até amanhã, citando uma centena de exemplos. Estou citando um. Como isso aqui é sério? Quando você tem a integração, você consegue detectar, e pelo uso de tecnologia de informação, de inteligência artificial, você consegue detectar muito rapidamente os esquemas de fraude. Entendeu? Do jeito que é hoje, você tem que passar pedido de verificação fiscal, porque não tem integração. A integração que há entre as administrações tributárias é muito tênue, certo? Bom, então é isso, minha gente. Agora vamos lá para o próximo. Agora, quem ganha, quem perde? Ponto. Parou, parou, parou. Quem ganha, quem perde? O único cálculo o único cálculo com critério bem definido, com critério bem pensado, que eu conheço é do Gobet, certo? Que publicou com uma outra coautora, lá nós vamos ver aqui, no boletim do IPEA. Bom, o que eu estou mostrando aqui agora não tem a ver com a balança comercial interestadual. Todos os cálculos estão sendo feitos, tá certo? Eles não levam em conta. Eu não sei se foi o caso do Gobet, mas olha que precisa incorporar isso daqui. A balança comercial interestadual entre os estados.
Nós não temos dados de balanço comercial entre municípios, mas entre estados nós temos. E para São Paulo nós temos isso muito detalhado, porque quem coordenou esse projeto fui eu. O que acontece? Quais são os estados, os 3 maiores estados, que são superavitários em suas vendas interestaduais? Vendas que eu digo saídas, total. São Paulo, Santa Catarina e o Amazonas. Minha gente, tem muita gente pagando imposto para São Paulo, de outros estados. Porque se for para o destino, São Paulo vai perder. Vai perder, entre aspas. Isso é muito concentrado. A nossa indústria ela é muito concentrada em São Paulo. Agora, Santa Catarina está em segundo lugar. Mas por quê? Santa Catarina não tem um parque industrial tão robusto quanto o de São Paulo. E por que ela está em segundo lugar? Essa barra azul de Santa Catarina, 90% dessa barra é para São Paulo. Por quê? Guerra fiscal. Porto de Itajaí. Entra tudo pelo Porto de Itajaí, com suspensão do ICMS na importação. Depois manda, certo, para uma trade, um distribuidor, um estabelecimento santa catarinense. Na saída posterior, com crédito otorgado. O crédito otorgado ele já mata o imposto da operação de saída. Depois, essa operação ela é remetida para São Paulo, também com crédito otorgado. Então, se ela vier a 4%, o crédito é de 3%. O crédito presumido é 3%. Então, não paga nada. Paga uma mixaria para Santa Catarina. Santa Catarina não perde arrecadação com a reforma, com a passagem por destino. Por quê? Porque a maior parte dessas operações interestaduais aqui, nessa soma aí, nessa fabulosa soma de 208 bilhões, tá certo? Isso daqui, minha gente, não paga quase nada de imposto para Santa Catarina, que é tudo guerra fiscal. E pior, isso é um rombo para a arrecadação de São Paulo, porque essas mercadorias, elas entram no estado de São Paulo com a alíquota cheia. Ou é 12%, ou é 4%, mas entra com a alíquota cheia. E esse imposto não é pago, porque tem crédito otorgado. Então, São Paulo tem que honrar esses créditos em detrimento da sua própria arrecadação. Esse movimento de Itajaí é uma coisa assim, fabulosa. Com a passagem para o destino, certo? Uma boa parte dessa festa vai acabar, porque vai perder o sentido. Eu tenho até um demonstrativo. Por que não compensa mais quando passa para o destino? Essas operações via guerra fiscal, elas perdem o sentido financeiro, econômico, todo sentido. Bom, aqui, essas setinhas aqui, ó, o Amazonas, por exemplo. O Amazonas é um estado superavitário. Por quê? Zona Franca de Manaus, óbvio. Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Por que o Paraná está superavitário? Indústria, automobilística, principalmente. Espírito Santo, a mesma coisa que Santa Catarina, atividade portuária. Só que a atividade portuária de Santa Catarina é muito maior que o Espírito Santo. O Espírito Santo também não perde a arrecadação com a passagem por destino. O Amazonas perde. O Espírito Santo não. Mato Grosso do Sul perde. Por que Mato Grosso do Sul está azul ali? Gás. Gás natural que vem da Bolívia, que entra pelo Paraná e é vendido para o Brasil todo, principalmente para São Paulo. A alíquota estadual, se ela for 0%, o gás, ele vai perder a arrecadação Mato Grosso do Sul. Agora, os demais estados, que é Rondônia e Mato Grosso, vão perder a arrecadação. Os demais estados são deficitários na balança comercial. E a maior parte é com São Paulo. Certo? O Mato Grosso perde a arrecadação, apesar de ter um saldo deficitário. E Rondônia também. Motivos? Temos que pesquisar. Eu, de pronto, eu não sei. Dos demais, eu sabia. Próximo. Como é que está o tempo aí? Silvio, como é que está o tempo? Então, nós podemos até 10h45, tá? Beleza. Em função do nosso... Tá. Da interrupção, tá bom? Beleza. Então, o Roberto Biava, por favor, vamos só para o slide anterior, um pouquinho. Aqui, ó, essa apresentação é toda baseada nas apresentações nos estudos do Sérgio Gobetti e da Priscila Kaiser Monteiro, que é uma nota técnica publicada pelo IPEA, que é a número 60, na nota de conjuntura 18, que está disponível nesse link, vocês podem acessar depois. Próximo. Ele considerou 2 cenários, o estático e o dinâmico. No cenário estático, como é que é um cenário estático? Se a reforma fosse um once for all, se fosse de hoje para amanhã, quem ganha e quem perde.
É um cenário dinâmico. Ele considera crescimento do PIB, ele considerou várias hipóteses. O crescimento do PIB é 1,5% ao ano, durante o período de transição todinho, 50 anos. Crescimento do PIB de 2,5% ao ano. Em nenhum momento ele fala que a reforma vai promover crescimento do PIB. Não é isso. Ele toma como um dado o crescimento do PIB, certo? Devido a diversos outros fatores. Um PIB não cresce só porque faz uma reforma tributária. Pelo amor de Deus, né, gente? Um PIB ele cresce pela combinação de diversos fatores. Bom, aí o que acontece? Ele considerou diversas hipóteses de crescimento econômico, né? Mas tem um detalhe que ele não considerou, que eu vou falar depois, que é muito importante. Então, né, ele considerou também os regimes diferenciados favorecidos, ele também, dos quais tem aquela imunidade recíproca, né, entre os governos. Ele considerou também a alteração do critério de repartição da quarta parte municipal, do valor adicionado para a população, isso foi considerado, tá certo? E, né, os resultados decorrem da combinação de 3 mudanças fundamentais. Primeiro, a substituição do ICMS pelo princípio misto de origem, que hoje é princípio misto de origem, pelo IBS, com base mais ampla, isso é importante. Municípios, vocês não estão perdendo ISS. Vocês estão ganhando uma base mais ampla, que é serviços e mercadorias. Tá certo? Mudança de critério de repartição da cota parte dos municípios do valor adicionado para a população, os municípios mais populosos vão ser beneficiados. E aqueles onde concentram refinarias ou companhias hidrelétricas, usinas hidrelétricas, ou aqueles que têm uma indústria enorme ali, esses realmente eles vão perder. Por isso tem 50 anos. Eles poderem se readaptar. Tá certo? Os médios municípios devem ganhar mais do que perdem, como mostra o estudo. As capitais, muitas vão perder. Quer dizer, você distribui melhor a arrecadação entre contribuinte grande, entre cidades grandes e pequenas, cidades grandes e médias, para as menores e as mais pobres. Então, o índice de Gini aí melhora. Tá? Agora, tudo bem, só que os municípios, eles têm também as suas demandas e os seus investimentos e as suas demandas sociais, que são muito grandes. Porque uma capital que nem São Paulo, por exemplo, mas aí você vai ter o aumento do VAF pela população, certo? E os ganhos do sistema, ampliação da base, que vai, que vai incorporar serviços e mercadorias. Você tem uns fatores que atuam a favor da arrecadação de todos os municípios. Próximo. No cenário estático, como é que fica lá? Quer ver? Olha lá. Vamos próximo, Roberto. No cenário estático, isso, tá bom, isso. Olha lá como é que fica. Olha que interessante. Se a reforma fosse once for all, de um ano para o outro, como é que ficaria? Quem que perde? Vamos naquela coluna, olha o gráfico aqui. São Paulo perde um absurdo. 35 bilhões. Caraca! O Espírito Santo também, em termos relativos, perde um absurdo, que é 5.600. O Amazonas, 5 e tanto. Mato Grosso, quase 5. Mato Grosso do Sul, 3 bi. Isso é gás boliviano. Agora, quem que ganha? São, tá certo? Os estados, aqui nós falando de estado, não é de município, não, estou falando de estado aqui. São quem mais ganha. Há um deslocamento de arrecadação dos estados de alta renda. O que é estado de alta renda? É baseado no PIB estadual dividido pela população, que é o PIB per capita. O que é? Há um movimento, primeiro, né, de passagem de arrecadação dos estados de alta renda para os estados de alta renda também, que é do Centro-Sul, mais Distrito Federal. Que é o estado do Sul. E é uma grande passagem de recursos também para os estados de baixa renda, que é lógico, isso é óbvio, que é o destino. O destino provoca isso mesmo. As bases da produção são mais concentradas do que as bases do consumo. Então, os estados de menor renda deverão se beneficiar com a passagem para o destino, com o IBS no destino. Tá certo? Os estados de média, também eles transferem, alguns deles, que é Rondônia, Amazonas, Espírito Santo, transferem para outros de média também. Quer dizer, é um bolo que está sendo distribuído de acordo com esses critérios aqui. Então, quer dizer, tem mais estados ganhando que perdendo. Agora,
nós precisamos, depois, fazer umas outras contas adicionais, que essa perda de São Paulo ela pode ser muito amenizada e talvez São Paulo pode até ganhar com o passar do tempo. Eu vou falar por quê. Próximo slide. Tá, já falei sobre isso. Próximo. Município. Município. Quem ganha e quem perde. Ó, em quase todos os estados, mais da metade dos municípios, segundo o estudo do Gobet, em quase todos os estados, mais da metade dos municípios ganham mais de 50% em receitas com a passagem do ISS para o IBS municipal, porque amplia a base, tá certo? E vai para o destino. As exceções são Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde menos de 50% dos municípios têm ganhos abaixo de 50%. Das capitais, 16 ganham, são as menores. No conjunto, 2,8 bilhões, né? As capitais ganham, ao passo que 11 perdem, 29,8 bilhões. Quer dizer, 11 capitais são as maiores, vão perder. E 16 capitais vão ganhar. Dos municípios com PIB per capita menor do que 25 mil, ou seja, os pequenos municípios, os mais pobres, né? Eles ganham, no conjunto, 12,3 bilhões. Por outro lado, 24 municípios com renda per capita menor, né? Eles perdem. Tá certo? Então, o que você tem aqui agora? Dos grandes municípios com PIB per capita maior que 80 mil, 290 ganham no conjunto 22 bilhões. Por outro lado, 115 perdem 40,2 bilhões. Ou seja, você está realocando receita de grande município ou de município mais rico para pequeno município e para município mais pobre, mesmo que ele seja grande. Né? Ou seja, há uma clara desconsideração de receita dos maiores municípios para os menores. Segundo Galberto Monteiro, para se ter uma ideia do efeito redistributivo da mudança do imposto municipal, estimamos que um volume total de 36 bilhões, certo? Que é um terço hoje da arrecadação do ISS, mas essa arrecadação deve aumentar com o IBS, mudaria de mãos com a substituição do ISS na origem para o IBS no destino. E 2/3 dessa migração de recursos tem origem em 45 cidades muito ricas de São Paulo, grandes e pequenas, a qual é redistribuída para os demais municípios paulistas e do restante do país. Aqui está a preocupação do Roberto Macedo. As que perdem e as que ganham. Nós temos que tratar os dois lados, as que perdem e as que ganham. Agora, as que perdem poderão ter uma compensação. O fundo antes tinha um seguro-receita, eu nem sei se ele está valendo mais, mas ele foi considerado aqui no estudo do Gobet. Próximo. No cenário dinâmico, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma avaliação, pode ir para o próximo. Né? Não, peraí. Aqui são dois efeitos que são considerados no cenário dinâmico para balizar o cálculo, para balizar a estimativa. Um é o crescimento das receitas totais pelo crescimento do PIB. O PIB cresce, as receitas totais crescem. E isso compensa a perda dos grandes municípios. Pode compensar, pelo menos em parte, a perda dos grandes municípios. A compensação também existia, não sei se está valendo ainda, francamente eu não li, se o seguro-receita está valendo ainda, que é um fundo para compensar os estados perdedores, estados municípios perdedores. No estudo do Gobert é considerado, mas eu não sei se está valendo ainda. Tem que ler. Se alguém souber, me fala. Olha, eu acrescento mais um vetor aqui de ganho, que seria os ganhos sistêmicos com o novo arcabouço tributário proporcionado pelo IBS. Minha gente, desburocratização, automação, ganhos com menores custos de compliance, menores custos para as empresas declararem seus impostos, menos horas gastas com declaração de impostos. Tudo isso é ganho. Tudo isso libera capital de giro para a empresa, entendeu? Próximo. E para os estados. Isso aqui, ó, numa perspectiva aqui de equilíbrio dinâmico, o que acontece? São Paulo continua perdendo muito. Não muda muito o perfil dos estados ganhadores e perdedores. Os perdedores são aqueles de sempre. São Paulo, porque concentra a maior produção industrial. Espírito Santo, porque concentra uma atividade absurda de portuária, da qual ela apropria uma boa parte. Mato Grosso, eu não sei porquê. Amazonas, porque tem a Zona Franca de Manaus. E o Mato Grosso do Sul, porque tem o gás da Bolívia. O resto tudo ganha. Certo? Num estudo de equilíbrio dinâmico, o resto tudo ganha.
Agora, eu tenho uma crítica particular aqui. Vamos passar, Roberto, por favor. Volta. Não, bom, pode ir. Aí, nesse daqui. Aqui, ó, o que nós temos aqui? Aqui nós temos isso aqui é do estudo do Gobet. Nós temos uma tabela aqui que é a receita atual e futura das grandes cidades, que mais ganham com a reforma tributária de um lado, grande cidade, e de outro, a lista das 32 cidades que perdem. Não vamos falar uma a uma. Vamos para o próximo slide, tem uns comentários aqui. Próximo slide. Tá. São Paulo sofreria pesadas perdas com o crescimento econômico. Ah, não, peraí, isso aqui é a referência dos estados ainda. Tá certo? Tá. Vamos voltar mais um slide, Roberto, por favor. Tá, avança. Ficou fora da ordem. Avança. Para frente. Tá. Vamos falar sobre os municípios primeiro, para a gente falar dos estados. Em equilíbrio dinâmico, como é que os municípios, qual é a projeção dos municípios ganhadores e perdedores. Segundo o estudo, em 50 anos, no cenário, ele pegou um cenário conservador, com crescimento de PIB de 1,5% ao ano. É um crescimento muito baixo, mas para ser conservador. Mas ele fez projeções para outros patamares de crescimento, 2,5%, etc. Certo. No estudo mais conservador, o crescimento do PIB a 1,5% ao ano, 14% dos municípios brasileiros 14% perderia a arrecadação relativa, posição relativa, tá certo? Dos ganhadores, a grande maioria são as cidades mais pobres, pequenas ou grandes, que seria a maior parte dos ganhadores. Das maiores, com população acima de 80 mil habitantes, as ganhadoras são cidades pobres ou cidades dormitório, muitas delas localizadas em regiões metropolitanas ou em torno da cidade de Brasília, que no caso de Goiás, destacam-se. Goiás são essas aqui, ó. Goiás Nova Gama, Águas Lindas de Goiás, cidade ocidental de Planaltina, tudo no entorno de Brasília. Cidade dormitório. Aí ela passa a ganhar por quê? Porque a base de consumo dela, ela vai receber mais arrecadação com base na população e no seu consumo, que são cidades populosas. São cidades dormitório em torno dos grandes centros. No Pará, Cametá, Bragança, Baiatuba e Breves. Em Minas Gerais, Esmeralda e Ribeirão das Neves, que está no entorno da Grande Belo Horizonte. Em São Paulo, Francisco Morato, Itanhaém, tirando Itanhaém, Francisco Morato e Carapicuíba estão aqui também no entorno da região metropolitana. Rio de Janeiro, vai ter um monte, Rio de Janeiro. Magé, Mesquita, São Gonçalo, São Joaquim de Meriti, Nilópolis, Belfort Roxo, Nova Iguaçu, Japeri, São Pedro. Por 2 décadas, esse universo de perdedores se restringiria a uma centena de cidades. Porém, a grande maioria delas não sofreriam queda absoluta de arrecadação, mas apenas crescimento inferior ao que teriam na ausência da reforma tributária. Isso é importante. Nós vamos ter queda de arrecadação. Alguns vão ter queda de arrecadação, mas muitas terão crescimento inferior. Tá certo? As cidades mais destacadas que correm o risco de queda de arrecadação são, no geral, aquelas que comportam sedes de refinaria de petróleo, hidrelétrica ou um grande complexo industrial. Dentre elas, destaques. Quem vai perder? O município que perde. São Francisco do Conde, da Bahia. São Gonçalo do Rio Abaixo, que tem um grande complexo industrial. Paulínia, que tem a refinaria. Alto Horizonte, por aí vai. Agora vamos voltar ao slide anterior. Aqui, sobre os estados. Ganhadores e perdedores, eu quero fazer um comentário sobre São Paulo. São Paulo sofreria pesadas perdas, com crescimento econômico projetado de 1,5% ao ano em 50 anos. E a hipótese mais pessimista. Porém, segundo o estudo, esse mesmo estudo, certo? Para um crescimento médio de 2,5% ao ano em 50 anos, São Paulo poderia atingir uma arrecadação até de 380 bilhões, ou seja, um ganho expressivo. Tá certo? Bom, mas o que eu vejo aqui é que nós precisamos melhorar esses estudos, considerando-se as operações interestaduais, considerando-se a balança comercial interestadual. Por quê? Porque nós vimos aqueles fluxos lá da balança comercial, naquelas barras azuis, certo? Elas estão evaídas de incentivos fiscais.
com a reforma no destino, aqueles fluxos vão se alterar substancialmente. As operações em Santa Catarina serão desmontadas. As operações da guerra fiscal aqui do sul de Minas Gerais, município de Extrema, serão desmontadas. A atividade portuária do Espírito Santo, desmontada. Você pega lá, por exemplo, toda a indústria farmacêutica que se instalou em Goiás por conta de incentivo fiscal, isso vai perder sentido. Então, quer dizer, vai ter uma reorganização na geografia econômica. E isso precisa de tempo, por isso que tem esse período de 9 anos de transição do imposto. E tem a subvenção às empresas. Elas precisarão se reorganizar no território, porque esses fluxos hoje montados por conta de guerra fiscal vão perder o sentido com o imposto no destino. Tá certo? Então, e outra coisa, anulação, agora isso aqui é muito importante, que nós já fizemos esse estudo internamente em São Paulo. Anulação dos efeitos da guerra fiscal. Outro efeito dinâmico não considerado nesse estudo é que com a passagem do ICMS para o IBS, pelo princípio de destino, São Paulo deixaria de honrar dezenas de bilhões em créditos cheios. Eu não vou falar um montante aqui, porque o estudo é interno, mas é uma realidade. Créditos cheios de outras UFs, né, que contém no estado de origem créditos presumidos, ou seja, aquele exemplo de Santa Catarina, ou de Goiás, ou de Espírito Santo, ou do sul de Minas Gerais, ou do Paraná, da Bahia, Pernambuco, todas contra São Paulo. O que tem de crédito presumido ali é uma coisa bilionária. São Paulo vai repatriar esses créditos. Vai repatriar por quê? Porque com a reorganização da geografia econômica, esses impostos que deixam de ser arrecadados na cadeia passam a ser arrecadados no estado de destino. Então, São Paulo pode ter um ganho estupendo de arrecadação só dessas operações. Né? A estimativa que nós fizemos lá atrás tinha dado algo em torno de 30 bilhões. Certo? Para quem arrecada 200 bi por ano, 30 bi é muito significativo. Então, este é um vetor importantíssimo, que há de requerer estudos adicionais, tá certo? E espero que o encarte abrace esse estudo. Assim, espera-se que, mesmo com o crescimento de 1,5%, São Paulo saia ganhando com o IBS no destino. É contraintuitivo, mas precisa ser estudado, porque a repatriação de créditos presumidos é uma quantia de dezenas de bilhões que favorece São Paulo. Por isso que o princípio de destino ele é bom para todo mundo. Ele é muito mais eficiente do que a guerra fiscal. Muito mais. Pois repatriaria dezenas de bilhões de reais em créditos presumidos espalhados principalmente para os estados do Centro-Sul, que hoje atuam contra a arrecadação paulista. Foi o que nós falamos. Biava, por favor, próximo e o próximo. Minha gente, eu adoro piano. Eu adoro Chopin e Debussy, são meus favoritos. Então, para encerrar, eu coloquei esse piano aí, ver se a gente consegue agora elevar a música de Debussy e Chopin. Um abraço. Bom, agradeço o Ângelo aí, né, que conseguiu equacionar aí, né, tivemos aí umas questões técnicas que estão sendo superadas, né. Essa é um dos desafios aí, né, Silvio, quando a gente opta pela... Às vezes, quando o palestrante também vem fisicamente, com certeza teremos outras oportunidades de fazer aqui na FEA, trazer o Ângelo para ampliar o debate, né? O voo também atrasa, então é mais ou menos assim que acontece, mas conseguimos aí, estamos retransmitindo de novo aí todos os nossos participantes aqui na sala, vamos continuar aí, passar para o Roberto Biava aí fazer suas considerações e observações sobre o tema. Nós vamos atrasar um pouquinho o próximo painel, né? Vamos ter um delay aí de 15 minutos, então temos aí mais 15 minutos para o Roberto fazer o seu fechamento. Roberto, obrigado mais uma vez pelo aceite aí. Opa, obrigado aí pela participação, excelente, né, agradeço aí a participação, pelo convite do professor Amauri, excelente apresentação do Ângelo De Angelis, né? Daí eu só fazer aqui alguns comentários, assim, que realmente é muito importante ver uma apresentação técnica, né, dessa qualidade. Me chamou a atenção, né, até também ontem, né, no evento da manhã e agora com o Ângelo, né, essa questão dos grandes municípios hoje, né, o ISS ele adota o princípio da origem na maioria
para a maioria dos serviços, né? Porque a regra geral do ISS é o local, né, do estabelecimento prestador. Então, hoje, por exemplo, o município de São Paulo arrecada muito, né? Então, pelo que a gente viu aí da apresentação do Ângelo, do estudo do Gobetti, me parece que a adoção desse princípio do destino do IBS ela vai tender realmente a diminuir a arrecadação de grandes municípios, como é o caso de São Paulo, né? E vai acabar melhorando gradualmente a arrecadação de municípios menores, mas que têm uma certa população, mas muitas vezes tem menos prestadores, né? Você citou até alguns municípios grandes no entorno de São Paulo. Mas pelo que você mostrou, isso vai acabar sendo um pouco suavizado, né? Por aquela regra ali dos 50 anos, né? Digamos assim, né? E... eu sei que tem visões diferentes, né, em relação à reforma tributária, mas eu acho que eu que atuo muito na parte tributária há mais de 20 anos, realmente é um complicômetro, né, a existência do ISS tributando os serviços e o ICMS tributando as mercadorias. A gente tem diversos litígios judiciais em esfera administrativa, né? Até para definir se uma determinada operação ou contrato ele é um serviço ou é uma mercadoria. Então, me parece que a reforma tributária nesse ponto realmente, né, Ângelo, é um avanço porque ela tira esse grau de complicação e você até adicionou, né, essa questão dos custos tributários para as empresas, né? Eu acho que uma melhora aí da interpretação, talvez, da legislação tributária, né? Claro que algumas teses jurídicas vão acabar morrendo, né? Porque não vai ter mais essa discussão se você tiver uma mesma alíquota, né? Para o serviço e para a mercadoria, né? Agora, me chamou também a atenção a questão da guerra fiscal, né? Tanto no ICMS quanto no ISS, né? Porque realmente a proposta, né, ela tende a melhorar, mesmo a diluir, né, o efeito dessa guerra fiscal, que a gente vai ter uma unificação, né, da legislação aí do IBS e da CBS, e a própria aplicação, né, desse princípio do destino, né, ele acaba contribuindo para que a gente tenha esse efeito da diminuição dessa guerra fiscal. O que eu achei interessante que você explicou, né, talvez, eu acho que nem todo mundo, às vezes, no mercado entendeu ainda muito bem, é a questão da diferença do modelo do IVA europeu para o modelo que vocês estão criando, porque eu acho que até foi bem importante que você colocou na apresentação, porque o maior medo é a acumulação de créditos, né? E daí você estava falando que na operação interestadual, na verdade, vai ser aplicada uma alíquota, que na verdade vai ser a alíquota do destino. Então, eu achei isso bem didático, né? Porque a gente, em muitas palestras da reforma tributária, não chega nesse grau de detalhe. Mas vamos ver a operacionalização disso nas leis complementares para que saia dessa forma, né? Porque daí me parece que esse abatimento dos créditos de cada estado, ele vai ser automático, vai ser feito aí pelo esse comitê gestor, tá? Agora, uma coisa, talvez, que me chamou a atenção, conversando com empresas, conversando com pessoas da área tributária, né, e você acabou, né, na verdade, destacando, claro que tem estudos internos aí que você não pode, eventualmente, abrir os números, né, mas... com o avanço aí das etapas, né, da reforma tributária pelo novo sistema, né, talvez tenha-se uma mudança da reorganização das empresas. Daí não sei se eu estou me arriscando ainda, né, a tentar prever esses efeitos, mas talvez a gente tenha o retorno de várias empresas que estão, por exemplo, você citou em Santa Catarina, para os centros urbanos de São Paulo, né? Até vendo uma palestra, eu assisti uma palestra do Bernardo Api, faz umas 2 semanas que foi lá na FEA também, de São Paulo. Então, realmente tem essa questão de que hoje, muitas vezes, as empresas elas fazem arranjos que, logisticamente, em termos de custos, eles são irracionais, mas existem vantagens tributárias tão grandes que compensem. Então, eu acho que as empresas elas vão ter que fazer estudos, né, de
considerando essas mudanças tributárias e de contabilidade de custo para ver se realmente compensa continuar em Santa Catarina ou voltar para São Paulo. Mas daí um ponto, daí não é que eu estou querendo colocar água no chope da reforma tributária, não, mas é um ponto que chamou a atenção. Eu vi que você tem, né, alguns slides, né, que chamou a atenção, que está sendo um pouco criticado aí na mídia, é a questão dos estados, por exemplo, da região sul e sudeste, estarem com propostas de aumento da alíquota do ICMS, né, ou em vias de enviar propostas para... e daí, realmente, ao que parece, né, vai depender, a participação do Estado vai depender da arrecadação do ICMS dos anos de 24 a 28, né? Isso. A gente teve também coisas que não estão relacionadas diretamente à reforma tributária, mas que de alguma forma afetaram tanto decisões do STF como mudanças da legislação que acabaram diminuindo, digamos assim, as alíquotas, né, e carga tributária de energia elétrica, telecomunicações, combustíveis. Então, alguns estados estão tentando recompor essa tributação interestadual. Então, o que você acha, né, não sei se ainda dá tempo, né, de você responder, se isso é um efeito reverso, ou um efeito não pensado da reforma tributária, né, porque... realmente eu tenho visto algumas indignações em relação a essa possibilidade dos estados aumentarem o ICMS né, nesse momento inicial da transição da reforma tributária. Eu acho um absurdo isso. Bom, viu, Roberto, Mauri, se eu não sei se dá tempo de recompartilhar a apresentação minha, eu gostaria de falar um pouco. Bom, pessoal, Roberto, você já me passou a palavra? Eu já concluí, já. Concluiu? Já. Uhum. Agradeço. Imagina, muito bem colocado, Roberto. Eu acho que nós estamos convergindo no nosso ponto de vista, viu, Roberto Biavo? Apesar de, às vezes, a gente tem algumas diferenças em relação à reforma, mas eu acho que nós estamos convergindo, no geral, os nossos pontos de vista. Eu divido mais do Alberto Macedo. Depois, seria interessante eu ter uma discutida com ele. Mas olha aqui, com relação ao aumento de alíquotas, bom, antes de mais nada, deixa eu agradecer aos elogios que foram colocados aqui no chat, a todos que me elogiaram aqui. Mas eu estou elogiando aqui de palavra, porque eu não sei por que cargas d'água, eu não consigo acessar o chat. Eu clico nele e ele aparece e some. Tanto é que eu clico aqui no compartilhamento e aparece e some também. Eu não consigo clicar em nada aqui desses ícones. Então, eu estou agradecendo de palavra aqui agora. Muito obrigado. Bom, o Roberto, pode compartilhar de novo? Porque olha aqui, esse negócio de aumento de alíquota, eu acho que tem os dois movimentos, né? Você tem a recomposição das receitas pela perda de arrecadação decorrente das decisões lá das leis complementares 92 e 94, né? Então, o que acontece? Aqui, vamos voltar lá para trás. Talvez se fosse parar de compartilhar aí direto, lá vai mais rápido. Quer ver? Aí, próximo aí. Olha lá, né? Eu não sei se é uma combinação das duas coisas. Primeiro, recomposição das perdas da arrecadação passada, devido a esses problemas aí da Lei Complementar 9294, que tungou a arrecadação sobre os blue chips, que é energia, comunicações, né? E que mais? Combustível, tá certo? Tungou. Aí deu um prejuízo danado dos estados. Obviamente que houve, certo? O orçamento da União teve que repor as perdas para os estados, mas foi um once for all, né? Isso até comprometeu o primário, o déficit fiscal. O primário ficou comprometido, o esperado primário ficou comprometido por causa disso. Mas olha, eu não sei se é uma combinação das duas coisas. Repor essa arrecadação e garantir posições futuras mais avantajadas em relação à repartição do ICMS. Mas olha uma coisa curiosa que eu quero mostrar no próximo exemplo. Por favor, Roberto. Olha lá, antes. Olha os estados que aumentaram as alíquotas. Esses aqui todos aumentaram através dessas leis, para vigorar a partir de 24, que é onde começa o cálculo do período base para poder fazer a posição relativa de cada estado da arrecadação. Próximo slide. Olha lá.
os estados, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Sudeste em peso, exceto Santa Catarina, estão aumentando suas alíquotas. Tá certo? Como uma coisa, como se fosse uma reação. Agora, eu não sei se isso é a reação aos aumentos das alíquotas dos estados do Norte e Nordeste, e até que ponto isso é uma reação a esse aumento de alíquota, e até que ponto é para repor a arrecadação perdida, ou uma combinação das duas coisas. Tá certo? Agora, é o seguinte, o próximo slide, o que eu quero mostrar é assim, vamos ver no próximo slide. Quando um estado ele aumenta a sua alíquota no período prévio, isso não significa que os outros estados vão arrecadar menos, vão receber menos do bolo. Não é isso. Os outros estados continuam recebendo o mesmo tanto do bolo. Os que não aumentaram continuam recebendo o mesmo tanto do bolo. Mas os que subiram, isso é perverso, porque assim, os que subiram a alíquota, eles passam a ter maior parte do bolo, eles aumentam a participação do bolo, passam a arrecadar mais, em detrimento dos contribuintes do país inteiro. Porque isso interfere na alíquota de referência. E essa lei de referência, ela tem que ser suficiente para repor a arrecadação, né? Mas isso vai balizar as leis ordinárias que vão fixar as alíquotas internas. Então, imagina, ele vai taxar mais os seus próprios contribuintes e ainda espalhar essa sobretaxação para os outros estados. Só que, olha aqui nesse exemplo, eu tenho o momento 1, antes da reforma. Estado A, ele tem um valor tributável, lá um valor agregado de 100 mil. O estado B é de 200 mil, o estado C é de 400 mil. A alíquota do estado A é 8%, do B é 12% e do C é 12%. Então, 8% sobre 100 mil é 8 mil, 10% sobre 200 mil é 220 mil que ele arrecada. E qual que é o bolo da arrecadação aqui? É 76 mil, esse é o bolo 1 antes. E qual a participação relativa de cada um? Está lá, 10, 26, 63. Aí o estado B, querendo sair na frente, falou, um espertinho aqui, eu vou participar mais da arrecadação do IBS, então vou tratar de aumentar minha alíquota até agora. Aí ele aumenta a alíquota dele de 10% para 15%. Olha o que acontece ali com o bolo. Bom, o bolo vai aumentar, primeira coisa. O bolo 1 era 76 mil. O bolo 2, com um aumento de 15% da alíquota do estado B, é de 86 mil. Agora, como é que você vai repartir esse bolo? Obviamente, tá certo, que 8 mil, o estado A continua arrecadando os mesmos 8 mil, porque não aumentou a alíquota. O estado C continua arrecadando os mesmos 48 mil, porque não arrecadou, porque não aumentou a alíquota. A participação relativa dos estados que não aumentaram a alíquota cai. Mas a arrecadação absoluta não cai. Mas é perverso esse sistema. Aí começa uma guerra dos estados querendo. Só que tem um detalhe: a sociedade tem um limite, né, minha gente? Imposto, já foi falado aqui, você passa de um determinado. E tem um teto também. Tem um teto constitucional. Porque o imposto é o seguinte: se você passa de um determinado. E a ST, ela é ela revela isso bem. Quando você passa de um certo patamar, certo, de carga tributária, a sonegação aumenta absurdamente. Então, não dá para ficar aumentando a alíquota. A ST é o maior exemplo. Eu tenho diversos casos de ST aqui que a ST ela impõe um enorme custo tributário para a empresa. O que tem de esquema de sonegação envolvido, o Roberto Biavo sabe disso muito bem, o que tem de esquema de sonegação aumentou muito. De 2015 para cá, nós temos esquemas bilionários de sonegação de ST. É que foi querer usar e abusar do tributo, aumenta a sonegação. Tem um limite. A sociedade tem um limite. A carga tributária tem um limite. Tá certo? Eu sou muito favorável ao estado do bem-estar social, mas tem que saber tributar de forma correta. É isso. Excelente, Ângelo. Estou maravilhado aí com sua apresentação, viu? Parabéns. Muito obrigado aí. Foi muito interessante, né, os dados que você trouxe, assim, sabe? Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vi que eu não fiz propaganda à toa. Como eu fiquei 1 hora e
10 minutos com ele no telefone e ele já tinha me mandado um release antes, eu já sabia que tinha coisa boa aí e tal. Tem bons argumentos, eu acho que assim, né, a gente diverge com o caso do Alberto, que eu gosto muito, né? Ele também faz um debate muito sério, né? Ele é sério. É porque, assim, a gente está querendo que quem atua no sistema tributário brasileiro, aí, com contabilidade, ou operando dia a dia nas empresas, a gente sabe o quanto difícil é. A gente sabe o quanto difícil é ter que lidar com a substituição tributária, né, financiando o Estado brasileiro de forma antecipada. Né? Ninguém remunera o custo de capital do contribuinte quando ele financia. Né? Não é só a substituição, é o monofásico, é a importação. Né? A gente sabe que o sistema tem muitas distorções. E, assim, a discordância é importante, porque não resolve todos os nossos problemas, mas a gente precisa, né, de Ângelo, aí pensar num modelo melhor. Não tenho dúvida disso. Espero que... A gente tem muito medo, porque aqui está o exemplo dos fundos, de ter colocado ontem, né? Se eles não são capturados pelas velhas práticas políticas. Morro de medo disso. Hã? Morro de medo disso. Né? Então, assim, você faz um fundo de reparação para diminuir essas desigualdades. É um país extremamente desigual. Temos problemas sérios. Facilitar a tributação, diminuir a carga tributária do consumo, melhorar a tributação da renda. Eu acho que, quando eu falo melhorar, eu acho que tornar ela, de fato, aderente aos princípios constitucionais tributários, de equidade, de isonomia, de progressividade, não de regressividade, né? De não confisco. Tá? Porque, no caso quando a gente vê uma substituição tributária, quando você vende a um preço menor, por causa que é um mercado que tem uma ampla concorrência, está tendo um confisco. Aquilo não é tributação sobre valor adicionado. A palavra certa é essa, confisco. Exato, porque, na verdade, você não está tributando. Até tenho discutido um pouco, por isso que meu primeiro contato com o Ângelo foi porque eu estou fazendo um estudo, estou fazendo ainda sobre substituição tributária, mostrando, né, estou escrevendo um material sobre isso, mostrando que, na verdade, a tributação, quando o fisco não devolve baseado, né, naquela decisão do STF de 2016, que ratificou o que está na Constituição, só isso, para atirador presumido, né? E usei muito o trabalho do Biava, que é uma bíblia nesse assunto. É uma bíblia. Né? Fantástico, né? O trabalho do Biava é o mais completo do Brasil sobre o tema. Exatamente, sobre substituição tributária. É o mais completo do Brasil. Lá ele fala dos custos financeiros que a empresa suporta, mas eu tenho uma outra tese que eu estou discutindo, que é o seguinte: quando a gente tributa acima do valor presumido não realizado, isso é tributação de capital, isso não é tributação sobre consumo mais. É de capital. Né? Exatamente. Então, assim, eu não tinha dúvida que a gente ia ter aqui, espero a gente poder aí, tão breve, conseguir escrever com ele algumas coisas juntos, né, Biava? Porque temos que nos apropriar aí, pegar uma carona nesse debate, porque, pelo menos aqui na nossa revista, ver se ele escreve alguma coisa para a gente, mesmo que seja 2 páginas. Se o dever de ofício lhe permitir, é claro, já deixar o convite aceito aqui para escrever aqui para nós, né? Falando um pouco nessa mesma linha, né? Aí um paperzinho de 2, 3 até 5 páginas para a gente soltar aqui na nossa revista. Já deixar o convite aqui já de antemão. Biava já está trabalhando num, ele sabe disso, tá? E acho que assim, tem muitas incertezas, mas assim, eu também acredito que se a gente trabalhar duro aí, a gente pode desenhar alguma coisa que seja útil, pensando, é claro, nessas deficiências que precisamos trabalhar aí. Mas eu só tenho a agradecer, sabe? Assim, fiquei bastante contente aí com a sua apresentação, né? Acho que tem muita coisa para a gente estudar, né, Silvio, ali, olhar, refletir, né? Assim, acho que é isso aí. Passo aí para o Biava e para o De Ângelo, para o Silvio, né, para a gente encerrar o painel. E já convidar vocês para um momento bem diferente daqui na sequência, que é a palestra do professor Josimar, aqui, que ele tem uma proposta, né, de uma lógica interessante, né? Também ele é professor de economia, conhece um pouco de tributo, e acho que é uma coisa assim, se quer sair um pouco da caixinha, convido vocês para participarem da próxima sessão na sequência. É uma ideia interessante, já que temos que mexer com a questão da proposta de tributação da renda na sequência. Então, antes de fazermos qualquer coisa ou manter o modelo do jeito que está, deveríamos, pelo menos, ouvir outras vozes que
que não estão encapsuladas no modelo antigo de cada cliente tem sua tabela progressiva. Vamos para um modelo mais baseado na lógica dos australianos, de uma tabela progressiva universal, né? Em vez de tudo cair no mesmo copinho, né? Eu acho que é uma ideia bem legal, eu convido vocês aí, passo a palavra aí, devolvo a palavra para vocês, para o nosso encerramento. Bom, eu só tenho a agradecer. Olha, eu gostei demais, o público, vocês todos. Roberto Guerra já é meu parceiraço há anos, né, Roberto? Então, a gente tem muita afinidade. E, Mauri, gostei demais de você, Silvio, e estou à disposição para qualquer debate, qualquer coisa. Então, só um detalhezinho sobre a ST, que nós não exploramos, mas pode ser explorado depois. Claro. Primeiro, reforma tributária com IBS e ST não se combinam. A ST é carta fora do baralho. Se quiser pôr ST no IBS, acabou a reforma. Imaginaria isso. Eu já imaginaria isso. Só podemos fazer uma palestra sobre isso depois. Até porque a gente discutiu isso ontem, né, sobre aquela liberalidade que deixaram lá. Isso é um problema no Brasil, né? Os caras não deixou essa possibilidade, né, que é uma previsão constitucional. Então o cara diz, não, mas não sou eu, é a Constituição que diz. Só que diz. Na incapacidade de alcançar o Bolt, contribuinte Bolt, que corre muito, eu posso utilizar um outro mecanismo para alcançar o contribuinte para fins arrecadatórios, né? Que é a utilização de modelos presumidos ou monofásicos, né? Mata o imposto. E aumenta o Eu concordo com você, não tenho dúvida que a lógica, o próprio modelo do ICMS anterior, de um certo modo, né? Ele foi extremamente danificado por uma necessidade de antecipação de carga, uma diminuição de contingente de fiscalização, né? Exatamente. Outra coisa, isso aí provoca uma bolha arrecadatória que depois ela estoura. Essa bolha arrecadatória depois, hoje, se você pegar os indicadores de recolhimento de ST, são muito inferiores à arrecadação pelo regime RPA normal. Por quê? Porque a sonegação aumentou muito. É interessante isso aí. Isso é contraintuitivo. A sonegação aumenta com o ST. E nas operações intermediárias, não é nas operações finais. Lá na lojinha da esquina. São nos grandes atacadistas. Maravilha. Muito bem. Iava, Silvio, vamos encerrar, porque o outro... Obrigado, né? Vamos encerrar, vamos ver lá a apresentação do professor, né, Josilmar, que com certeza vai trazer uma proposta interessante aí, a segunda etapa da reforma tributária. Um abraço aí a todos. Um abraço, gente. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Abraço. Um abraço.